Fala galera, beleza? A gente está aqui com o Fred hoje. Fred é amigo meu de um bom tempo e a gente vai contar um pouco e conversar aqui sobre a história dele. E na expectativa de que inspire vocês e que vocês vejam alguma semelhança aí com a história dele ou de alguma forma se relacione e faça com que você se motive também a buscar passos parecidos ou pelo menos te inspire de alguma forma. Então esse que é o papo. E aí, Fred, beleza? E aí, beleza, Felipe? Valeu o convite. Espero conseguir contribuir aí com a galera aí que escuta o seu podcast. Então, bora, vamos começar. Eu queria entender como que começou. Então, você lembra qual que foi o teu primeiro contato com tecnologia? E que tecnologia, né? Sei lá, teve já várias histórias aqui. Algumas, tipo, Uhum. nem é tão tecnologia, outras é tecnologia que eu nem conhecia, de tão antiga que é. Então, vamos ver como que é a tua. Bom, para entrar na área de tecnologia, na verdade, foi meio que, eu diria por acaso, mas não por acaso. Na verdade, foi o caso do meu pai. Eu tinha vontade de fazer jornalismo, meu pai é radialista, e meu pai falou, não vai mexer com isso não, que é muito complicado, não dá dinheiro, vai mexer com computador, que é o futuro. E isso foi lá em 2007, alguma coisa assim. Então, eu fiz faculdade de redes de computadores, e aí o meu primeiro contato com tecnologia foi na faculdade mesmo, assim. Eu nunca fui de mexer em computador, fuçar nem nada na faculdade, que eu comecei a ver um pouco. E aí de tecnologia mesmo, assim, que eu comecei a programar, digamos assim, foi no estágio que eu consegui no segundo período da faculdade, e aí eu programava em Lotus Notes. Era uma plataforma da IBM de e-mail corporativo, mas você criava aplicativos dentro dela. Então, fiquei um bom tempo trabalhando com isso. Ele tinha uma fórmula dele mesmo, que assim, era muito fácil salvar as coisas e criar formulários e tudo. E ele tinha o Lotus Script, que aí dava para fazer coisas mais elaboradas, assim. O pessoal comentava que era parecido com o VB. Apesar de eu nunca ter usado o VB, o pessoal falava que era parecido com o VB. Então, esse foi o meu primeiro contato, assim, com tecnologia e programação. Mas quando teu pai falava que rádio não ia dar dinheiro e ele falava de computador, que você acha que estava na cabeça dele? Porque eu acho que não tem nada a ver com o que você faz hoje, né? Provavelmente ele tava, sei lá, vai formatar computador, vai fazer umas outras paradas, né? Ah, ele nem devia fazer ideia. Alguém que deve ter visto em algum lugar, conversou com alguém e falou, vai mexer com computador, que é o futuro. Mas com certeza ele não fazia ideia do que era programação e nem eu. Eu cheguei na faculdade, para mim era tudo grego, assim. Eu lembro de... E era redes, né? Eu tive um pouquinho de programação, mas meu curso era de Ah, redes. o curso era de redes? Redes de Como que era computadores. o nome do curso? Mas isso era uma faculdade, redes de computadores? Era um tecnólogo. Era um Ah, tá. tecnologia em redes de computadores. Tinha o tecnólogo em análise de sistemas e o tecnólogo em redes. E aí, na verdade a gente só conseguiu fazer porque eu cheguei a prestar para fazer jornalismo, passei em algumas universidades, mas não passei em nenhuma pública. E aí eu consegui começar essa no Senai da FATESM, Faculdade de Tecnologia do Senai. E a gente conseguiu fazer porque, na verdade, meu pai conseguiu uma bolsa de 60% lá para eu poder fazer. E o curso já era bem em conta, assim. Era, sei lá, de 200 a 300 reais a mensalidade. E a gente conseguiu essa bolsa e aí foi que eu consegui fazer, assim, porque a gente também não tinha muita condição de pagar uma faculdade de 800 reais, 1.000 reais, que era igual uma PUC da vida. Então, foi um dos motivos de conseguir fazer foi essa bolsa também. Hoje eu acho que o mundo é muito diferente, né? Porque eu também entrei na faculdade, eu já tinha feito um site, umas paradas assim, mas eu não tinha feito nada muito complexo. E o site que eu fazia era bem estático mesmo, porque tinha um namorado da minha irmã, que até eu quero trazer ele aqui ainda, e ele vai vir, para contar a história dele também. Então ele me ajudou e me deu umas dicas, porque ele já era programador web mesmo. Mas eu também não sabia muito o que era programação, porque um site estático é basicamente uma declaração, né? Não chega a ser uma programação que você só bota um monte de tag lá e tá pronto. Acho que o mais Sim. complexo ali era fazer um iframe com scroll. E o que eu acho que mudou muito é que hoje, com esse monte de informação que a gente tem, YouTube, bootcamp, curso curto, curso longo, a galera acho que já não chega tão cru assim na faculdade. Aí, tipo, eu não sei, né? Na verdade, talvez chegue ainda, mas hoje eu acho que não tem motivo, é mais falta de receber um link certo e começar a carreira, né? O que que você tá Eu vendo diria hoje que da molecada que tá começando, assim? eu acho que a maioria está começando realmente por cursos mais rápidos e é o que eu aconselho até para o cara sentir também, né? Eu estava conversando com um amigo meu que tem um filho de já 17, 16 anos e ele estava interessado em começar a aprender tecnologia, né? Hoje em dia eu falo que
a programação virou a nova engenharia civil, né? Todo mundo queria fazer engenharia, medicina, direito, era meio que o padrão, né? E aí, hoje em dia, a tecnologia está no meio aí desse bolo. Então, daí ele me perguntou, né, o que você acha e tudo mais. Eu falei, cara, é uma área muito boa e eu aconselho ele começar a fazer algum curso e tudo mais. Se você quiser me passar o contato dele, eu posso tentar ajudar. Eu diria para ele começar algum curso, para ele sentir, ver como é que é, e depois realmente ver se ele quer fazer uma faculdade ou não, se ele quer continuar na área ou não. Mas você consegue ter esse contato muito mais fácil, né? Você consegue validar ali se é algo que você gosta ou não. Na época da minha faculdade mesmo, um amigo meu começou a fazer análise de desenvolvimento de sistemas e acho que no segundo período, assim, ele desistiu. Falou, cara, isso aqui não é pra mim, não dá e tal. E ele ralava muito, mas não conseguia, sei lá, pegar, entender e acabou desistindo. Então, hoje em dia, você consegue ter esse contato antes e até hoje em dia, não necessariamente fazer uma faculdade. Acho que hoje é mais opcional, né? Faculdade. Mudou bastante mesmo o padrão. Eu acho que isso é bom, né? Mudou para acelerar. Só que aí o que a gente tem visto, pelo menos eu tenho percebido, é que algumas vezes faltam conhecimentos que eram mais comuns de ter antigamente. Então, agora a gente que está em posições mais de liderança também tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? De como delegar as tarefas, do que ter cuidados. Então, para mim é um mundo ainda bem novo, ainda mais porque, assim como você, depois a gente vai chegar onde você está hoje, mas estava trabalhando mais fora do Brasil e acho que o Brasil passou por uma pandemia muito severa. Eu acho que afetou mais pessoas aqui do que em outros lugares, e não só da questão de mortes, que é óbvia, né? Mas também a questão de emprego. Isso forçou muita gente a mudar de área e muita gente para a área de tecnologia. Então a gente tem uma galera nova aí que basicamente tem o tempo de pandemia como conhecimento. E aí, obviamente, essa pessoa é muito diferente daquela pessoa que antes entrava na área depois de ter estudado 4, 5 anos na faculdade. Então, essa pessoa ela entrou na área depois de 6 meses. E hoje está Sim. tocando tarefa igual aquela que ficou 4 anos. Por mais que eu acredito também que a faculdade hoje ela é totalmente opcional, não dá para a gente comparar o quanto você tem exposição a conteúdos durante 4 anos e o quanto você tem em 6 meses. É lógico que os bootcamps eles cortam um monte de coisa para poder te dar a condição de trabalhar. Mas fica um monte de coisa no caminho. Por exemplo, redes, que você falou, que teu curso era de redes. Acho que a galera de bootcamp, no máximo, deve ter, tipo, meia hora sobre redes ou não tem nada. Eu acho que é muito mais provável que não tenha nada. Eu acho que eles nem Talvez ver só falam disso aí. HTTP ali, acho que é isso, um servidor de. Nem sei se fala muito servidor de aplicação hoje em dia, né? É muito mais servidor web, que tinha essa diferença também, né? Eu tive aula de servidores web, tive servidores de aplicação, tinha essas diferenças que hoje em dia acho que realmente corta e dá para estudar em casa, dá para fazer esses cursos, mas na faculdade ela te obriga, né? Tem matéria ali que você, se você pudesse, você fala, caramba, eu não quero estudar isso aqui, mas você tinha que estudar. E às vezes era algo que era importante, era um fundamento. Eu tive aula de sistemas operacionais Windows, sistemas operacionais Linux. A gente usava Slackware, que é uma das distribuições mais complicadas de Linux. Coisa que hoje em dia você começa, você vai para o Ubuntu, você vai para uma distribuição bem mais simples. Então, a faculdade te força a estudar, às vezes, coisas importantes que você não estudaria por conta própria. Você provavelmente pularia aquilo ali e vai mais para a prática, né, de fazer algo programar um pouquinho, já ver o resultado e é mais imediatista, assim, né, a galera hoje em dia, eu acho. Eu tô até começando a mudar um pouco a estrutura lá do Como Criar um App, que é um projeto de educação na área de tecnologia, e tentar. Vou começar agora isso, né? Começar a colocar desafios para tentar simular um pouco o ambiente de maratona, que é um ambiente que eu aprendi muito, para ver o que acontece, porque também tem outro lado que acho que tem dois espectros aqui que a gente está falando. Tem as matérias, as disciplinas diferentes e que não são programação. Então a pessoa vai conseguir programar sem saber o que é rede. Em 99% Sim. dos casos não vai afetar em nada a vida dela. Mas quando eu pegar uma tarefa de DevOps, de criar um gateway, de fazer alguma coisa lá na AWS ou no Google, ela vai começar a dar umas travadas porque ela não sabe nem o conceito. Aí ela vai conseguir, se ela for dedicada, ela vai estudar, vai entender e vai conseguir do mesmo jeito. Mas se ela já souber os conceitos, ela vai deslanchar muito mais rápido. E aí, esse é um lado, tipo, é uma disciplina que faltou. E tem a profundidade também, que eu acho que isso é o que afeta ainda mais no dia a dia. Por exemplo, conhecer uma análise de algoritmo, é conhecer, por que isso aqui é lento, por que a complexidade desse algoritmo não é legal. Então, isso é uma coisa que talvez tentar mapear como uma forma de desafio pode ser motivadora. E aqui eu tô falando disso de educação, porque eu também sei que o Fred gosta de educação. Então, é um assunto que a gente sempre discute e troca ideia. Mas vamos tentar voltar para a tua história para ver onde foi parar, né? Então você fez esse curso meio maluco aí, eu nem sabia que tinha um curso meio tipo tecnólogo barra redes. E Hum. beleza, então
você sabe um pouco de redes e um pouco Mas você tinha aula de algoritmo e programação ou o primeiro contato foi com o Lotus? Ou já teve na faculdade, mas era muito superficial? O primeiro contato foi com Lotus, porque eu ia ter na faculdade a partir do segundo período. No primeiro período eu não tive nada de programação, e assim que entrou no segundo período eu já comecei o estágio sem saber nada de programação. E aí começou as primeiras aulas, né, as matérias de algoritmos. Inclusive na primeira eu saí muito mal, e aí logo eu comecei o estágio, e aí no estágio eu fui conseguindo vincular mais, assim, entender o que era a teoria que o professor estava passando com a prática no dia a dia. Então eu senti que o meu estágio ajudou muito, assim, porque aí na segunda prova eu já fui super bem, aí depois eu tive matéria de programação, era programação estruturada, depois tinha programação orientada a objetos, que aí foi C++, depois foi para Java, e aí, assim, a primeira matéria de algoritmos eu fui muito mal, depois eu quase que fechava tudo, assim, e muito porque no dia a dia da empresa eu já conseguia entender e linkar muito mais fácil as coisas com a teoria com a prática, né? Enquanto todo mundo ficava ali tentando imaginar, eu lembro que a gente ficava conversando assim entre os colegas, falou, cara, mas como que esse código aqui vira, sei lá, um Windows? Como que isso aqui vira algo? Porque era muito na tela de comando, no terminal ali, né? Então você não via um resultado. Quando a gente via pela primeira vez com Java um swing lá, né, do Java, um JOption Panel, que já aparecia uma janelinha, aí sim, você fala, não, caramba, agora eu tô entendendo onde é que isso aqui vai dar. Então, eu tive essas aulas, eu devo ter tido aí umas 5, 6 matérias que eram de programação, e aí o restante de redes. Teve uma coisa que você falou, que é uma coisa que eu tô super curioso, acho que eu vou ter que pesquisar e parar de ser preguiçoso, mas que eu falei já sobre isso num dos outros papos também. E até falei do meu caso. Você foi mal no começo em algoritmo. E acho que para todo mundo tem essa fase. Talvez tenha alguns gênios que já pulam essa fase, mas eu lembro, só que eu não consigo lembrar o quando isso mudou. E é isso que eu queria te perguntar. Mas eu lembro que no começo, tipo, eu vi o professor falando as paradas lá de algoritmo, não faz muito sentido, sabe? O negócio não encaixava. E aí, eu sei que Muito tem algum abstrato. momento, mas eu não consigo lembrar quando foi, mas talvez você consiga, e é isso que eu tô querendo descobrir. Tipo, quando que é o momento que clica a parada, sabe? Talvez para algumas pessoas nunca clicou, mas não é porque a pessoa. Eu não acredito em QI, eu não acredito nessas paradas, eu acredito em dedicação. Talvez é porque a pessoa nunca ouviu do jeito certo, ou nunca leu uma parada do jeito certo para ela, porque talvez tenha 10 jeitos certos de fazer clicar o que é algoritmo, né? Para quem não conhece a expressão clicar, vem mais do inglês, de tipo, quando você tem um estalo e fala, putz, agora eu entendi. Uhum. Tipo, eu sei que eu tive esse momento, mas eu não consigo lembrar qual foi. Mas parece que, tipo, você foi mal e depois você foi bem, teve algum momento que mudou. Ou será que é só exposição mesmo? Tipo, vai insistindo? Eu não sei, mas eu acho que tem alguma coisa que dá pra a gente mapear. E eu não pesquisei ainda, tá? Tô sendo preguiçoso. Uhum. Talvez tenha uma pesquisa científica de alguma faculdade brasileira ou gringa muito fera que fala, ó, é aqui que clica e todo mundo devia fazer isso, mas eu não sei. Você sabe quando foi o teu caso? Ah, eu não sei, mas o que eu imagino, que é o que eu faço até hoje, eu sempre gosto de estudar por várias fontes diferentes, assim. Então, para mim, se eu ficasse só na faculdade, ouvindo o que o professor está falando, estudando o livro que ele passou, para mim não ia funcionar. Então, assim, para mim, a exposição no estágio, que eu já comecei a programar, e a buscar outras fontes de estudo também, que eu sempre buscava, eu acho que isso que ia fazendo eu entender, assim. Às vezes o professor falava uma coisa e eu não entendia, aí eu pegava esse mesmo assunto. Já teve vezes, tanto de programação quanto de redes, que eu faltava a aula do professor, porque eu falava, cara, eu não estou entendendo nada do que esse professor está falando. E eu ia para a biblioteca, pegava um livro e ficava lá estudando em vez de assistir a aula dele, porque para mim ele está falando grego, então deixa eu tentar entender aqui por mim mesmo, para depois eu ouvir o que ele está falando. Então, o clique eu não sei, mas o que eu costumava fazer e faço até hoje é sempre estudar por várias fontes diferentes, porque ouvindo explicações diferentes, de formas diferentes, acaba que eu acho um que fala, putz, agora entendi, agora fez sentido o que eu li lá no outro lado. Mas você acha que Eu existe faço o clique ou bastante. não? Você acha que é mais um processo do que um momento? Eu acho que talvez exista o clique, mas não, tipo, agora Mudou foi. tudo. Mas é um processo onde no final dele o clique vem, né? Então, para mim foi coisa de meses, assim, por exemplo, da primeira prova até a segunda, na verdade eu já tinha começado o estágio, e aí acho que um mês depois eu já fiz a segunda prova, um mês e meio, alguma coisa assim. E aí eu já tinha começado o estágio,
já estava fazendo sentido para mim, porque no estágio o Lotus Notes era muito direto, assim. Você programava um evento de um botão que você clica e faz tal coisa. Então, aí ficou muito mais fácil de eu enxergar aquilo na prática. Eu acho que a maior dificuldade que eu tinha, e a maioria das pessoas tinha, era, tipo, como que esse comando aqui, como é que essa tela preta vira alguma coisa? Onde que eu vou usar, ficar fazendo cálculo de média da nota das provas dos alunos? Então, assim, eu acho que a prática, para mim, ver o resultado, ver acontecendo, hoje em dia, com JavaScript, que você faz alguma coisa, você já vê na tela, você já vê no browser, eu acho que é mais fácil fazer o link do que aplicar programação na vida real, fazer tudo virar um software. Beleza. Aí vamos então mudar de assunto de novo e vamos ir. Tipo, beleza, então terminou essa parte inicial de estudo, né? Você me fala que programação você vai estudar o resto da vida, mas essa parte inicial terminou, e aí acabou o estágio, acabou a faculdade, o que você fez? Então, na verdade, eu acabei trancando a faculdade um tempo, porque eu comecei a trabalhar e no trabalho estava me exigindo muito. Eu sou de Goiânia, né? E aí eu estava começando a ir para Brasília para atuar em alguns projetos e eu estava vendo que a faculdade, como era de redes, eu já tinha visto que tinha de programação e ela não ia mais me agregar em nada. Então chegou um momento que eu tranquei e aí fui trabalhar, fui para o mercado, era estagiário, depois fui contratado na empresa que eu estava. E aí eu fiquei bastante tempo trabalhando na área, e depois, acho que de uns 4 anos na área, que eu estava pensando em mudar de Goiânia, e aí foi que eu falei, putz, eu preciso terminar minha faculdade, porque em Goiânia eu já tinha um relacionamento bom, eu sempre participei de muitos eventos, comunidades e tudo mais, e aí eu sabia que se eu fosse para fora, ninguém me conhecia, eu não ia ter mais esse contato com essas pessoas. E aí se chegasse sem ter nenhum diploma, na época pelo menos, era algo assim, putz, como assim você não é formado? Já teve vezes de gerentes meu, eu trabalhava na empresa já, sei lá, 1 ano, e o cara conversando comigo em algum momento, e eu falei, não, eu não tenho faculdade, eu tranquei a faculdade. Como assim, você não terminou a faculdade? Termina essa faculdade e tal, não sei o que lá. Parece que tinha um checkbox faltando, assim, no meu currículo. Então, eu fui para o mercado e depois voltei de uns 3, 4 anos para terminar a faculdade, e só para ter o diploma mesmo, assim, para não ser barrado, digamos assim, em alguma vaga, em algum processo seletivo. Depois, acho que eu vou dar um pulo aí, mas qualquer coisa a gente volta se tiver algum ponto mais Uhum. relevante. Mas depois você até foi para a Europa, né? E acho que quando você Sim. foi para a Europa, teria sido realmente um bloqueio se você não tivesse o Uhum. diploma. Eu não sei como tá hoje, porque já faz, sei lá, um ou 2 anos que eu indiquei a última pessoa para vaga na Europa e tal. Mas quando é vaga para morar na Europa mesmo, eu acho que ajuda você ter faculdade, né? Porque, Sim. inclusive, para justificar, pô, porque você está trazendo uma pessoa sem qualificação para morar aqui, para dar visto. Tipo, talvez a pessoa tenha Sim. qualificação, né? Mas não tem uma qualificação que um governo consegue olhar e falar, ah, beleza, essa pessoa é qualificada. Você acha que teria te É, atrapalhado? Era um pré-requisito? teria atrapalhado, e até quando eu fui para o Rio, eu fui trabalhar numa empresa grande, e para eles, assim, tinha que ter o diploma. E aí eu lembro quando eu mandei meu currículo para amigo meu, ele falou assim, você é formado em quê? Eu falei e tal, falei, inclusive eu terminei a faculdade mês passado, eu voltei, destranquei e terminei. Ele disse, tá doido, se você me mandasse um currículo sem diploma, eu não ia nem passar para a empresa, eles não iam te contratar de jeito nenhum. Então, assim, lá já ia ser uma barreira. Claro que talvez eu conseguiria em outros lugares, mas no primeiro que eu fui deu certo, e se eu não tivesse o diploma lá, não teria dado certo. E aí, quando eu fui para Irlanda, que depois do Rio, eu mudei para o Rio, depois fui morar na Irlanda, na Europa. Lá, para conseguir. Tem dois tipos de visto, assim, tentando falar rapidamente, dois tipos principais. Eles têm o visto do Critical Skills, que são profissionais, qualificados e tudo mais, que para você conseguir ele, você ou tem que ter o diploma, ou você tem que ganhar um salário assim muito acima da média, porque com isso meio que, beleza, vocês estão dispostos a pagar isso tudo aqui para esse profissional, o cara realmente é qualificado. Então, ou você tem uma oferta muito boa de uma empresa grande, ou você tem que ter o diploma para poder entrar nesse Critical Skills. E aí daria para conseguir o visto de trabalho sem o diploma, que aí entraria no General Employment. Esse tipo de visto ele não exige o diploma, mas você perde diversas coisas, assim. Por exemplo, com Critical Skills eu já podia ir com a minha esposa e ela também poder morar lá. O General Employment, os seus familiares só podem ir depois de 1 ano que você está no país. Então, esse é um exemplo assim, de um benefício que eu perderia se eu tivesse pegado esse outro visto mais simples. E aí, sem contar algumas empresas também que pediam e tudo mais, mas para conseguir o visto,
tanto na Irlanda quanto acho que vários países da Europa, facilita o processo. Você tem que justificar muito mais para o governo que você está trazendo alguém sem diploma do que quando alguém que já é formado. Isso normalmente, acho que vai mudar, né? Talvez já tá até mudando, que o Fred também já faz um tempo que estava lá, mas eu acho que já tá até mudando, mas com certeza vai mudar no futuro. Mas hoje talvez ainda faça um pouquinho de diferença, porque quando alguém me pergunta, precisa fazer faculdade? Hoje já faz alguns anos que a minha resposta é essa. Tipo, se você quer ir para a Europa e tal, acho que é bom, porque pode ser que a empresa exija ou o governo exija, e faz sentido, né? Porque por mais que tenha faculdades no Brasil que a gente sabe que a qualidade é duvidosa, mas ela tem um reconhecimento do MEC, senão ela nem pode se chamar de uma faculdade, e tem como esse governo, se quiser, verificar, porque, pô, eu fiz o bootcamp do Joãozinho lá da minha cidade. O outro país não tem nenhuma referência, pode ser muito melhor que a faculdade, mas o problema é que não tem uma certificação do MEC, de uma instituição de ensino, então realmente não tem nenhuma forma de verificar. Eu acho que esse que é o ponto, não é que você agora está pronto e sem faculdade você não está pronto. Nesse caso é só um checkbox, como o Fred falou mesmo. Não, é verificável? É verificável, então pode ir para a próxima etapa. Então, eu acho que isso é um ponto a se ponderar. Quem está pensando aí nessa fase de faz faculdade e não faz faculdade, eu acho que se for fazer, tentar escolher a melhor faculdade possível, se quiser realmente fazer de verdade, ou se não tiver ou condição de estudar numa boa faculdade, ou não tiver, sei lá, a condição de passar no vestibular, talvez morar num lugar que é mais caro, porque a faculdade é melhor, faz uma faculdade só para ter o diploma, se for esse caso, ou se não tivesse interesse imediato de Europa e tal, nem faz. Tipo, meio que faz o caminho do Fred e depois faz. No caso, ele começou, mas não terminou. Então, acho que tem que ficar um pouco mais solto essa questão, né? E aí, o que é uma coisa que eu fazia, o Fred também acho que fazia de uma forma um pouco diferente, falou que ia na biblioteca. Na hora que eu estava na aula, muitas vezes o assunto que estava sendo falado na aula era um assunto que eu já sabia, ou era um assunto que era muito fácil para mim. E aí eu usava esse tempo, no caso eu já sabia que eu gostava muito de programar, eu usava esse tempo para programar. Então, tinha que ter presença, né, na minha faculdade. Tem faculdades que se você tirar, sei lá, acima de 8, você não precisa ter presença. Na minha faculdade não tinha isso, eu tinha que ter presença. Então, eu tinha que ficar na aula. Só que eu não ficava ali, pô, porque querendo ou não, a aula é muito tempo, né? Você vai gastar 3, 4 horas por dia sentado ali olhando para frente. Então, eu usava esse tempo para programar, ficava programando. E aí, se o professor perguntava alguma coisa, eu parava e tal. Mas 90% do tempo eu estava programando, porque muitas vezes eu prefiro estudar sozinho, que é o que o Fred falou. Tipo, era melhor ir na biblioteca. Não que o professor é ruim, mas tem conteúdo que você consegue aprender sozinho. Então, eu usava aquele tempo que eu tinha que estar lá para fazer outra coisa. E aí, muitas vezes, eu pegava o conteúdo depois, estudava. Na minha época, ainda não tinha, que é o mesmo caso do Fred, né? Tanto conteúdo de vídeo, então normalmente era livro mesmo. Então, eu pegava um livro para estudar. Eu não tinha dinheiro para comprar livro, então os livros que não tinha na biblioteca, por exemplo, livro em inglês de Java, não tinha na biblioteca lá. Aí eu imprimia o PDF pirateado mesmo. Então hoje eu não pirateio mais livro já faz alguns anos. Mas na época eu não tinha dinheiro, então eu tinha que piratear, não tinha opção. Sei que não é bonito falar isso, mas tipo, eu tinha que estudar e eu não tinha dinheiro para comprar, o único jeito era piratear. Então era bem mais difícil, né? Hoje tem muito mais acesso. E aí, mas conta um pouco. Pode falar. Eu não tinha nem computador na época, no início, assim. Então, eu ia para a biblioteca tanto para usar os livros da biblioteca quanto para usar o computador no laboratório de lá. Eu não tinha notebook, então era bem mais complicado. Hoje em dia, acho que até é mais fácil comprar, né? Mais acessível o notebook. Eu tenho falado disso, acaba virando propaganda, mas eu prometo que não é propaganda, mas a Provi, que é a empresa que eu sou CTO hoje, ela financia educação, né? Então, essa questão de falta de acesso, a Provi, inclusive, já teve caso de financiar notebook, financiar esse tipo de coisa para a educação, né? Então, para quem não conhece a Provi, busca alguma escola e que tem Provi como financiamento, que tem uma condição bem boa de pagamento, e é boa mesmo, né? Por isso que a Provi é a maior na área de financiar alunos. E é uma forma hoje de você estudar. Muitas vezes a pessoa vê, alguém fala de um curso e fala, putz, mas eu não tenho condição de pagar. Tipo, as maiores escolas de programação do Brasil, quase todas, usam a Provi. Então, se você for lá e falar, eu não tenho condição, provavelmente eles vão te oferecer a Provi como uma forma de financiamento. E é uma forma de financiamento justa, sustentável, você vai conseguir pagar. Então, isso é bem da hora, que na nossa época não existia. Então, simplesmente a gente dava um jeito, pirateava livro, ia na biblioteca. Hoje em dia tem como você estudar e pagar depois, tem vários modelos bem, bem interessantes. Mas enfim, é só um parênteses, mas sempre que a gente entra nesse assunto eu acabo falando, cara, preciso falar, porque vai que alguém não ouviu o outro e nesse aqui. E realmente não é para fazer um merchan, não, é para realmente você conseguir estudar. Mas beleza, aí eu queria saber um pouco, acho que é uma parte que é bem legal para pôr aqui, para as pessoas que querem ter essa experiência.
porque até a gente trabalhava junto na época que você tomou essa decisão, que você tomou a decisão de ir para fora, né? E aí eu queria Uhum. entender um pouco o porquê que você foi inglês, não foi experiência de vida. Tem a Thay também, que eu também conheço a sua esposa, então ela também tinha os momentos dela de estudo em paralelo. Como que foi essa, por que você quis ir para fora, né, pra gente começar esse assunto de ir para fora do Brasil, que é uma coisa hoje tá super em alta, até porque Uhum. infelizmente nosso país está super embaixo, mas queria entender os seus motivos porque não foi tão recente assim, tipo, não são os motivos que hoje as pessoas estão indo. Mas por que você quis Uhum. fazer esse movimento? Eu acho que eu fui alimentando isso aos poucos, assim. Eu lembro que, sei lá, no início de carreira eu não pensava em morar fora, eu pensava em ir para fora para conhecer, para passear e depois voltar. Eu sempre fui bastante apegado com família, com os meus amigos. E aí eu acho que o que estava acontecendo com o país, politicamente, economicamente, a Que empresa que ano eu que estava foi? no Rio Que eu não lembro, que ano que foi? foi. Eu nunca lembro 19? também, mas eu acho que Não, foi foi antes, né? antes. Eu só sei meu histórico aqui quando eu olho meu LinkedIn, porque é tanta coisa, tanta empresa aqui. Não, deve Mas ter acho que foi sido 17. 2017, eu acho. Deixa eu conferir aqui. Foi 2017, final de 2017. Então, até antes de entrar na Tec, né, que a gente trabalhou junto, eu estava trabalhando na Petrobras. E foi na época daquele escândalo do mensalão e tudo mais, onde o prédio que eu trabalhava, que era 35 andares de muitas pessoas trabalhando, ficou vazio, assim, basicamente. Então foi acontecendo uma série de coisas no país que foi desmotivando a gente de ficar lá. E a Thay, minha esposa, foi um dos motivos também. Né? A Thay, ela fazia doutorado na época e a bolsa dela, porque ela era proibida de trabalhar, tinha que dedicar integralmente para o doutorado, e eles não estavam pagando simplesmente a bolsa dela. E aí ela foi desmotivando também, ela pensava já em fazer o doutorado sanduíche, né, que é você fazer parte dele no Brasil e parte fora, e aí acabou que não deu certo. Então foi muito mais o momento do Brasil, político e econômico, que eu comecei a olhar para fora, assim. E também foi uma época que, pelo menos na minha bolha ali, várias pessoas já começaram. Então eu fui para Irlanda mesmo. Às vezes quem está assistindo aqui, vendo, ouvindo, nem sabe muito da Irlanda. Na época, um amigo meu que trabalhava comigo estava indo para Irlanda e eu falei, Irlanda, como assim? Eu mal sabia onde ficava a Irlanda no mapa, assim, mal lembrava. E aí ele falou, não, Irlanda é um polo tecnológico na Europa e tudo mais. E aí que eu comecei a dar uma olhada. E aí depois um primo meu, ele foi me visitar no Rio, e aí ele me contou ali, até antes de contar para a família, que ele estava planejando fazer um intercâmbio na Irlanda e que ele estava indo para lá. E eu falei, como assim? Tá todo mundo indo para Irlanda agora? Então, na minha bolha ali, uma galera já começou a fazer esse movimento. Até dessa época do pessoal que trabalhou comigo no Rio, eu acho que pouquíssimos continuaram no Brasil. Todo mundo foi para Portugal, foi para Irlanda, foi para Alemanha. Então, o momento do país, com esse movimento que eu estava vendo das pessoas próximas a mim, foi despertando assim, falar, caramba, acho que isso é legal, ter essa experiência internacional, aprender o idioma de fato, né? Porque eu fui primeiro para estudar, né? Eu continuei trabalhando remoto para o Brasil, para a Tec, e aí fui para estudar. Então, mais uma vez, não foi uma coisa só, né? Acho que foram vários motivos, várias coisas que foram acontecendo, foram juntando, que aí a gente acabou decidindo, falando, então vamos, acho que agora é a hora. E a gente foi. Isso é uma merda, na verdade, né? Porque a gente acaba indo. Eu nunca morei fora especificamente para trabalhar, né? Morei fora por muito tempo, mas não para trabalhar fora. E foi o teu caso, foi um pouco diferente. Mas mesmo assim é uma merda, né? Porque a gente tem uns ótimos profissionais. Talvez a gente está entre os top 3, top 5 países do mundo aí em tecnologia, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Talvez a gente tenha Estados Unidos, Rússia. Agora, falar da Rússia é um pouco polêmico, né? Mas acho que tem muito russo bom também, Alemanha e tal. Mas o Brasil acho que não estaria fora do top 10, por exemplo, se for tentar balancear qualidade e quantidade na área de tecnologia, em Java mesmo, a gente tem a maior comunidade de Java, tem pessoas super famosas no mundo inteiro de Java, que são Aí lá brasileiras. fora, as empresas que eu trabalhei, todo mundo gostava de trabalhar com brasileiro. Todo mundo gostava da gente ser desenrolado e também a gente, principalmente na Europa, eles têm um clima, um ritmo de trabalho mais devagar, eu diria, né? Mais equilibrado, na verdade, de trabalho, qualidade de vida, enquanto a gente quer trabalhar, quer fazer e tudo mais. Então, assim, o brasileiro acaba entregando muito mais e se dedicando mais do que alguém que está ali no país dele, tranquilo, não tem nada a perder, enquanto a gente está ali lutando para ganhar nosso espaço. Né? Então, todas as empresas que eu trabalhei,
Os brasileiros eram muito bem vistos. A primeira empresa que eu trabalhei mesmo era a maioria, claro, irlandês, depois vinha indianos, e era brasileiro e italiano disputando o terceiro lugar, assim, de quantidade de pessoas estrangeiras que trabalhavam lá, né? E isso porque era uma empresa que tinha 25 nacionalidades diferentes. E brasileiro estava lá entre os top 3 ali, disputando. E sempre que tinha vaga nova, tipo, meio que tinha uma rodada de contratação, sempre vinha brasileiro também, o pessoal gastava bastante. Então acho que a gente é muito bem visto, assim, fora também. É a nossa postura, né, de querer resolver as paradas, fora do Brasil, principalmente indo mais pro lado da Europa, assim, e acho que o lado oriental também tem um pouco disso, mas a cultura é de cada um na sua caixinha, né? Então, tipo, mas isso não é minha atribuição, sabe? É lógico que tem Uhum. brasileiro que pensa assim também, mas no geral, os brasileiros são muito arrojados e, tipo, não, se tem um problema, a gente vai resolver, velho. E é um perfil que eu gosto bastante. Eu sei que tem gente que prefere pessoas que seguem todas as regras, eu prefiro pessoas que não seguem tantas as regras. E, tipo, e realmente vão. E acho que esse perfil do brasileiro ajuda pra caramba. Só que, de novo, o que eu tava falando é que é uma pena a gente perde esses profissionais, né? Então, muita Sim, gente não volta. E aí, quando a sim, gente fala disso, pode parecer que é só a perda do profissional, mas não é, né? Pensa toda a economia que deixa de girar a partir do momento que uma pessoa aí que vai ganhar, se converter, com certeza mais de R$ 10.000, então ele vai estar ganhando entre 10 e 30 mil reais, provavelmente, e todo esse dinheiro mensalmente vai estar sendo gasto fora do Brasil. Então você perde o talento, você perde toda essa renda que está sendo. Alguma empresa está faturando, então ela está ganhando dinheiro, está conseguindo pagar tudo isso para alguém, e esse alguém ainda vai lá e gasta fora, sabe? Tipo, é muita grana que o país perde. E na maioria dos casos, essas pessoas não foram porque elas brigaram com a família delas, elas foram porque elas acharam que o país estava uma merda. Então, tipo, não é sim. porque o micro dela tava ruim, era o macro mesmo, sabe? É o que você falou, tipo, pô, eu tava aqui na Petrobras, o prédio esvaziou por causa de corrupção. E aí, tipo, você fala, velho, não vou ficar nesse lugar, né? Então, isso é muito triste. E aí, tipo, eu até tô fazendo um movimento um pouco contrário, né? Então, eu tava trabalhando para uma empresa canadense, agora tô trabalhando para uma empresa brasileira. E teve um pouco disso também na minha motivação. Eu acho que o impacto da empresa na educação foi o maior motivo, mas também teve um pouco, pô, faz tanto tempo que eu não gero nenhum impacto no Brasil, por mais que eu estava aqui, então eu estava gastando o dinheiro aqui, mas eu acho que gerar impacto no Brasil é uma coisa que hoje, acho que as melhores pessoas a gente não estão aqui. É muito triste, até no futebol é assim, né? Meu pai sempre falava que, meu pai já faleceu, o pai do Fred também é da área do futebol, talvez já tenha falado alguma coisa parecida, mas meu pai sempre falava, tipo, Brasil, a Série A no Brasil, na verdade, sei lá, é a Série D, a Série E, porque todos os jogadores top não estão aqui. Então, tipo, Sim. Série A do Brasil é piada falar que os melhores jogadores do Brasil jogam na Série A. Não, deve ser tipo a Série E que tá aqui, Não, porque os 5, 10 melhores níveis estão tudo fora, né? e até o mediano para cima vai para fora, assim, né? Eu morei um tempo em Portugal também e é muito diferente você assistir um jogo da Série A do brasileiro e da Série A, né, digamos assim, do Campeonato Português, Campeonato Espanhol. O nível é muito diferente. O jogo é muito mais estratégico, muito mais jogado, mais movimentado. Então, é, essa exportação de talento, né? Acho que em diversas áreas isso acontece, né? Na área de pesquisa mesmo, né? Enquanto a Thay estava tentando trabalhar com pesquisa, fazer o doutorado e tudo mais. Ela fez doutorado em biotecnologia, tinha umas pesquisas bem legais, bem importantes que ela fazia com o Inmetro, e simplesmente perdeu. E assim, nessa época, um monte de pesquisadores, cientistas e tudo mais tiveram que largar os estudos, porque, pensa, você não pode trabalhar em outra coisa, e você não recebe a bolsa que já era, tipo, ridículo o valor que eles pagavam, e ainda não pagam, você vai perdendo essas pessoas, elas vão para fora. A pesquisa é muito mais valorizada lá fora também. Então, diversas áreas acabam perdendo porque ou o profissional não é valorizado ou o governo causa isso, né? Porque várias áreas não estão boas e acaba causando isso. E ainda tem um outro caso engraçado de um amigo meu que foi para Irlanda para fazer o intercâmbio, passear, aprender inglês. Ele nem tinha intenção de morar. E aí, quando chegou lá, ele, tipo, mudou no LinkedIn que estava na Irlanda. Já começou aquele assédio, aquele monte de empresa e tal, as ofertas legais, não sei o quê, e ele nem pensava em ficar lá, ele ia voltar para o Brasil. E aí ele acabou gostando do país, recebeu um monte de oferta e acabou ficando. Então, isso também acontece quando às vezes você vai passear e você conhece um país e fala, caramba, morar aqui ia ser muito da hora. Então, quando você vê alguns países de fora também e percebe a qualidade que tem, acaba despertando essa vontade de mudar porque no seu país não está legal. Então, são vários fatores, né?
E realmente para o ecossistema é muito ruim, né? Perder essa galera, assim. Você não tem... Dificilmente você consegue contratar um profissional acima da média, porque esse cara está trabalhando para fora, ganhando em dólar, em euro, é difícil competir. Então, assim, é uma situação que eu não faço ideia de como ajudar a resolver ou minimizar, assim, é difícil competir com o mercado estrangeiro. Eu acho que hoje uma das soluções é criar empresas que tenham um modelo de negócio muito bom para conseguir competir mesmo em moeda mais fraca, que é o real hoje, né? Então você precisa ter um modelo de negócio muito parrudo para você conseguir. E era uma discussão que agora acho que até tá menos, porque eu acho que a galera desistiu. Mas tem um grupo de CTOs que a gente sempre discutia isso e eu sempre dava essa opinião. Eu sempre falava, galera, tipo, a gente tem que criar business melhores, sabe? Tipo, não adianta você ficar reclamando que o real tá valendo pouco ou que as empresas gringas estão pagando muito, sabe? A gente tem que criar business melhores. Tem uma coisa também que é importante que eu acho que falta, e aí não é só no Brasil, né? Falta no mundo inteiro, é empresa que gera impacto de verdade, sabe? Porque eu tenho visto na Provi que quando eu vou conversar com alguém para trazer a pessoa, cara, mesmo que ela vai ganhar um pouquinho menos, acho que ganhar muito menos ninguém vai aceitar, mas ganhar um pouquinho menos, se ela vai trabalhar para uma coisa que tem um impacto real no país, ou vai trabalhar numa coisa que tipo, ah, beleza, é uma startup aí com uma ideia maluca que ninguém nem sabe para onde vai, tipo, isso faz muita diferença, pelo menos tem feito. Então, tipo, isso é legal. Tá bom, a gente não consegue competir 100% na grana, mas e se eu realmente provar para a pessoa que tem impacto, sabe? Ou se realmente eu criar um plano agressivo para a pessoa ganhar dinheiro se a empresa der certo. Então, assim, esse horizonte, muitas vezes a empresa de fora não vai ter. Por exemplo, a empresa de fora, vai ser muito raro uma empresa de fora que conseguir motivar alguém pelo impacto no Brasil, porque provavelmente essa empresa nem tem impacto no Brasil. Então, acho que tem caminhos alternativos que são mais difíceis, é muito mais fácil. Não, ganho em dólar, é dinheiro pra cacete, eu consigo pagar dinheiro pra cacete pra todo mundo, tá todo mundo feliz. É lógico que esse caminho é muito mais simples. Mas eu acho que tem formas alternativas de simplesmente ficar, tipo, ah, beleza, a gente não consegue competir. E é lógico que a gente não vai conseguir ganhar todas, né? Mas nada na vida a gente ganha. Mas aí vamos tentar fechar um pouco a tua história. É, hoje você não tá mais na Irlanda, né? Você já voltou pro Brasil, acho que já talvez já até saiu do Brasil de novo. Mas o que você está fazendo hoje e o que você vê aí de horizonte nos próximos desafios aí que você tem, até de onde você está morando? Eu nem sei onde você... Eu sei que você está para voltar para a Europa, mas eu não sei se você já voltou. Então conta um pouco do estado atual aí da tua carreira e vida. Então, indo na linha do tempo ali, eu morei uns 3 anos, mais ou menos, na Irlanda. Depois aí foi na época da pandemia, a gente decidiu mudar de lá e a gente foi para Portugal, ficou um ano em Portugal. E aí ali em Portugal a gente já ficou como nômades, né? Então, a minha esposa hoje, ela saiu da área de pesquisa, hoje ela trabalha com marketing digital, então trabalha também remoto. E aí em Portugal a gente já estava vivendo como nômades, então a gente passou por diversas cidades, ficava 1 mês, 2 meses em cada cidade. E depois disso a gente voltou para o Brasil. A gente ficou uns 5, 6 meses no Brasil, por bastante tempo. Mais para matar a saudade da família e ficar mais perto e tudo mais. Mas mesmo dentro do Brasil, sempre que podia a gente estava viajando, né? Então, hoje nós somos nômades, a gente não tem um lugar fixo. Agora a gente está na Espanha. A gente chegou esse final de semana agora. A gente está aqui em Valência. E aí a gente vai passar por vários países aqui, a gente já tem programado para ir para a Bélgica, para ir para Amsterdã, para ir para a Irlanda novamente, ver os nossos amigos por lá. A gente quer ir para a Itália, para a França. Então, até o final do ano, a gente quer ficar viajando bastante, tanto pela Europa quanto com os Estados Unidos. E hoje, né, eu estou trabalhando no Meteor. Hoje eu sou CTO do Meteor e trabalho remoto, a empresa canadense também, né? Todo nosso time é 100% remoto. E hoje, de horizonte, a gente não tem muito bem definido ainda aonde a gente vai morar. A gente pensa em morar na Espanha quando a gente for fixar assim mesmo, né? Foi um país que a gente visitou Sevilha, a gente gostou muito. O que a gente já viu de Valência, que a gente gostou muito. E eles têm um visto que é muito legal se você tem uma renda de trabalho ou uma renda fixa de investimento, coisa do tipo. Eles têm o visto de residência não lucrativa, que, assim, basicamente você ganhando o valor que precisa e tendo o valor que precisa guardado, é relativamente fácil você dar entrada com esse visto. E aí você fica por 1 ano com esse visto de residência não lucrativa, você pode renovar por mais 1 ano, e no terceiro ali, né, quando seria a terceira renovação, você já pode aplicar para a cidadania espanhola. Então, assim, hoje
do que eu sei, e já pesquisei bastante assim, sobre a Europa, a Espanha é o país mais rápido para você conseguir uma cidadania europeia. Então, quem tem vontade, né, quem não tem a vantagem de ter uma descendência, é uma forma muito rápida de conseguir. A maioria dos países aí é de 5 anos para frente. E esse visto é muito fácil de conseguir também. Você atendendo os requisitos, você dá a entrada no processo e é coisa de 2 meses está pronto, assim. Então a gente pensa em quando a gente parar de viajar, a gente morar aqui em Valência, mas a gente já mudou de ideia várias vezes de onde morar. Ah, mas Valência, você acabou de chegar e já virou Valência? Não, mas já era, né? A gente veio Ah, já aqui era? para conhecer melhor, né? A gente pesquisou bastante, parecia muito legal, a gente falou assim, tá, então vamos passar um tempo lá para a gente ver se é bom mesmo, como é que é. Então, até agora a gente tem gostado muito e é o que a gente pensa atualmente. A gente tem um amigo comum em Valência, né? Não sei se você já visitou o Nacho, ainda não? Nath, ainda não. Eu tô numa vilinha perto de Valência aqui, eu tenho que conversar com ele de onde que ele mora A e ver se família eu dele tem consigo. uma casa num lugar perto aí. Quem sabe você tá até no Airbnb da casa. Não sei se é, mas eles têm uma casa perto de Valência aí. Mas eu nunca visitei o Nacho em Valência, mas a gente já se viu. E a gente tem um amigo espanhol que mora em Valência. Eu já fui em Valência também, inclusive já estraguei um Mac em Valência. Eu derrubei água num Bom, Mac e ele pifou em Valência. putz, cara, o Eu tava histórico não é assistindo muito bom. série com a minha esposa na cama, e aí ele tava na cama e tava uma garrafa d'água, eu bati. Caiu bem pouca água, mas tipo, você tem Mac, não misture ele com água porque ele é muito frágil. Caiu muito pouco, muito pouco. Eu bati a mão assim e falei, ah, não vai dar nada. Aí o bicho desligou e já virou um pampeiro já. E Meu, aí aconteceu queimou. isso uma vez com um refrigerante, mas só o teclado que queimou e eu consegui trocar. Teve salvação ainda. Tá, e aí eu vou fazer duas perguntas finais aí. A primeira pergunta é: qual foi o último conteúdo que você consumiu? Eu tô falando conteúdo, mas seria livro, né? Mas como hoje em dia tem tanta forma de conteúdo, eu tô sempre perguntando mais genérico. E é o último mesmo, pode ser qualquer coisa, não precisa ter sido Hum. técnico, não. O que foi a última coisa que você assistiu, você lembra? O que eu tô ouvindo agora, deve estar em uns 70% dele, lendo, ouvindo, né? Na verdade, audiobook, é o livro A Única Coisa. Eu tenho tentado ter mais Qual é a foco nas única coisa? coisas que eu... Aí você tem que descobrir a sua única coisa. Mas Mas é eu sobre tenho foco? tentado ter mais... bastante sobre foco, sobre descobrir realmente o que é a única coisa e investir naquela coisa. Então, assim, tem vários exemplos no livro, por exemplo, é até engraçado que agora eu estou numa posição parecida com o que tinha no início do livro, assim. Ele falava que um diretor de uma empresa estava com bastante problema lá, de uma crise mesmo na empresa dele, e aí ele contratou uma consultoria, alguém para ajudar ele, e no final das contas, resumindo, né, o cara falou assim, ó, você tem aí 12 diretores na sua empresa, você tem que reduzir esse número de diretores e ter só 5, e aí assim, todo o contexto lá, ele fala, escolhe só 5, e são essas 5 pessoas que você vai focar. Esquece os 300 funcionários que você tem. Foca em contratar esses diretores certos para tocar essas áreas diferentes da empresa, e aí com isso você vai conseguir tanto mais, digamos que, paz mental, né, porque você preocupar com 300 pessoas ao mesmo tempo, o cara tá ficando maluco, e aí focando em 5 pessoas, ele contratou essas pessoas e a empresa começou a andar, assim. Então, não é nem só o foco de uma única coisa que você vai fazer, mas é assim, qual coisa que você tem que investir que vai te dar um resultado maior, ao invés de você ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo, assim. Então, Eu nem sei se o sem Fred dúvida. sabe, mas o Andrew, que é um dos fundadores da Tiny, que adquiriu o Meteor em final de 2019, ele tem a teoria do hire one to hire 10. Então, tipo, você contratar um para contratar 10. E na Eu ouvi Provito também já estou bastante. aplicando isso. Então, eu comecei contratando ou promovendo o pessoal que a gente está chamando de Engineer Manager. Então, e essas pessoas agora estão me ajudando a contratar os Tech Leads e esses vão ajudar a contratar os devs mesmo, porque a gente está numa fase de expansão, né? Então, não teria como eu crescer o tanto que a gente tem que crescer. A gente tem mais de 70 vagas abertas. Imagina eu entrevistando, sei lá, 600 candidatos para chegar em 70. Isso seria Não vai ter impossível. vida. Então, eu foquei em trazer as pessoas que vão ter condição de trazer mais pessoas. E é mais ou menos essa estratégia mesmo. Então, hoje, de one-on-one, de pessoas que eu falo diretamente, eu acho que são 6 engineer managers. Tem uma área nova que a gente está criando que eu quero estar mais próximo, porque é uma área nova, né? Então, vai ter o líder dessa área nova. E acabou. E aí, é lógico, eu vou falar com outras pessoas, as pessoas têm liberdade de falar comigo, mas na minha responsabilidade primária, falar com essas pessoas e conseguir resolver os problemas dela mesmo no one-on-one.
Então, acho que essa estratégia é boa, sim. A questão do foco tem muitas áreas de foco, né? Eu mesmo não sou uma pessoa, se você olhar de fora, super focado. Você fala, pô, esse cara faz um monte de coisa. Mas cada coisa que eu faço, eu tenho um foco muito específico. E, no geral, eu tento que essas coisas se conectem, né? Tipo, sei lá, Provi e essa iniciativa aqui de gravar podcast, para mim, tem tudo a ver. Porque aqui eu tô tentando inspirar pessoas para ir para tecnologia e a Provi dá formas, não só em tecnologia, de dar acesso em educação. Então, acho que essa reflexão é legal, né? Tipo, como que eu uno as coisas? Porque fazer uma coisa só, eu sei que tem gente que é bem, que aí já é o hiperfoco, né? Que a pessoa só gosta de fazer uma coisa na vida. Eu não sou esse cara, eu sei que eu não sou esse cara, eu tenho que ter outras coisas para fazer, mas quem tem essa, igual eu, de fazer mais de uma coisa, mas tentar que essas coisas tenham alguma convergência, né? E aí tentar convergir na pergunta final que eu tenho pro Fred, que é qual que é o porquê da vida dele. O porquê da minha vida? Essa é uma pergunta difícil. Tem que refletir agora, mas... Como veio refletir agora? Você veio falando das teorias do Simon Sinek faz, sei lá, 5 anos, 4 anos. Você já devia ter refletido. Mas geralmente a gente refletia bastante do porquê aquele projeto, porquê aquela empresa, porquê da vida é mais complexo. Mas eu acho que igual a questão do foco que a gente falou agora, que não, você pode ter foco em alguns momentos específicos, em áreas específicas. Eu acho que a gente também tem alguns porquês diferentes, assim. É difícil pensar em só um porquê. Mas eu acho que uma coisa que eu invisto bastante, que isso acaba refletindo em várias das minhas decisões, é de proporcionar uma vida melhor para minha família, para minha esposa, para quem está perto de mim, assim. Tanto que hoje meus pais estão com a gente aqui na Espanha, eles apaixonaram, assim, gostaram muito, e é a primeira vez que eles vêm para fora. Quando eu fui para o Rio, meus pais foram também, então eles ficaram, tipo, muito maravilhados com o Rio, não conheciam o mar e tudo mais. Então, o que eu consigo trazer e dar de oportunidade para eles, sei lá, conhecer o mundo, que é algo que eu gosto muito, de viajar e conhecer coisas diferentes. Eu gosto muito de proporcionar isso também, tanto para a Thay, minha esposa, quanto para minha família. Então, várias decisões que eu tomo hoje em dia são pensando neles, assim, né? O trabalho remoto me dá a possibilidade de ficar mais tempo no Brasil. Agora, fiquei 6 meses no Brasil. Quando eu trabalhava presencialmente lá na Irlanda, eu tinha que ir, ficar 20 dias no máximo e já voltar correndo, era tudo aquela loucura. Então, hoje eu consigo ter mais essa liberdade, e aí várias decisões são pensando nisso também, né? E aí, na área de trabalho, digamos assim, aí já teria outro porquê. Então, assim, aí tem vários porquês que vão se conectando, mas eu acho que hoje em dia foca na família, eu acho que é o principal do meu porquê, assim. Massa, eu vou só fazer a sugestão de ler o livro de Simon Sinek, que comece pelo porquê, que ele vai falar que só existe um porquê desde que você nasce até quando você morre, mas aí, e na verdade o que ele defende é que seu porquê já existe, você só precisa descobrir ele. Mas aí é teorias a gente pode discordar. Mas valeu, Fred, foi muito bom o papo. Acho que a gente vai ter outros papos no futuro. Esse foi mais para a galera te conhecer, saber um pouco da tua história e essa peculiaridade de morar fora e viajar bastante. Eu acho que é legal, que tem muita gente que quer ter esse estilo de vida e ou acha que é impossível ou não conhece ninguém. Então é legal ouvir de você. Valeu, obrigado pelo papo. Valeu pelo convite, tô aguardando o convite dos próximos aí. Valeu, abraço, até mais. Abraço.